Salut tout le monde! Nessa aula a gente vai aprender o verbo être, o verbo mais importante do francês, e também vou passar para vocês os adjetivos de nacionalidade. Começando pelo verbo être, nós temos je suis, repitam aí, je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Não se esqueçam que quando você tem o verbo começando com uma vogal, o il est vai fazer o que a gente chama de ligação. Il est. Então você tem que pronunciar junto. Isso não pode ser pronunciado separado. Il est. Vira como que uma palavra só. A mesma coisa com o elle est. Elle est. Como se fosse um E acento, L, E acento. Então, é, L, é, ela é e on est. Esses três fazem a ligação. Il est, elle est, elle est. Nós temos mais um que faz a ligação aqui com o être, que é o vous. Nós pronunciamos vous êtes. Vous êtes. Então, esse S, que normalmente não é pronunciado do vous, ele vem a ser pronunciado porque a palavra seguinte começa com vogal. Em francês, a gente quer evitar que as vogais se encontrem de uma palavra para outra. Então, ao invés de falar vous êtes, eu falo vous êtes. Esse fenômeno ele acontece em português também. Não sei se vocês já perceberam, mas quando vocês falam flores azuis, eu fiz uma pausa, mas se você falar rápido, flores azuis, flores azuis. Então, flores azuis, flores azuis. De onde que veio esses azuis? O S do flores, que está sendo pronunciado para ligar com a palavra seguinte, para ficar mais fácil de pronunciar. Vamos falar aqui das nacionalidades. Se a gente estiver falando de uma situação informal, usando o tu, então, como eu disse para vocês, o tu é o pronome de tratamento informal. Eu vou dizer quelle est ta nationalité. Quelle est ta nationalité? A resposta vai vir je suis brésilien. Et toi? Eu sou brasileiro. E você? Je suis française. Então aqui eu estou usando tanto être, je suis, quanto adjetivo de nacionalidade. Brésilien no masculino e française no feminino. Repitam aí. Quelle est ta nationalité? Je suis brésilien. Et toi? Je suis française. Se tiver numa situação formal, agora lembrando que o vous singular seria o correspondente ao nosso senhor, a senhora, eu vou então fazer a pergunta: quelle est votre nationalité? Qual é a vossa nacionalidade? Ou qual é a nacionalidade do senhor, da senhora? Para uma pessoa que você não conhece, para alguém que tem um grau de respeito maior, para alguém que trabalha às vezes com você e é seu chefe, está num cargo hierárquico mais alto, ou uma pessoa que você não conhece na rua, num comércio, a gente sempre recomenda usar o vous. Se você não viu a primeira aula, eu falo sobre exatamente essa questão dos pronomes do sujeito em francês. Então a pergunta: quelle est votre nationalité? A resposta: je suis français. Et vous? Então agora não é mais et toi, é et vous. Je suis brésilienne. Então daí eu troquei. Coloquei agora o français no masculino, je suis français, e je suis brésilienne no feminino, para vocês já irem se sensibilizando pelas nacionalidades, que é o que a gente vai falar. Agora, antes de dar para vocês as nacionalidades, eu quero que vocês ouçam cada uma das palavras que eu vou pronunciar. Eu vou falar o masculino e o feminino. E eu quero que vocês percebam qual palavra se alonga no fim. Qual palavra é mais longa, tem uma sílaba a mais. Por exemplo, brésilien, brésilienne. Qual que é mais longa? Brésilienne, a da direita, que é o feminino. Na seguinte, italien, italienne. Repitam aí. Italien, italienne.
Qual que é mais longa? O italien, o da direita, que é o feminino. Repitam. Canadien, canadienne. Qual é mais longa? Qual tem uma sílaba a mais? Canadienne. E agora? Français, repitam. Française. Qual é mais longa? Française, tem uma sílaba a mais. E nessa daqui agora? Português, portuguese, português masculino, portuguese feminino. Então aqui vocês já estão percebendo qual é a regra do masculino e do feminino para os adjetivos de nacionalidade que terminam em IEN. Brésilien, italien, canadien vão se transformar em brésilienne, italienne, canadienne. E para os adjetivos de nacionalidades terminados em AIS, como français, português, vão ter a sua versão no feminino, française, portuguese. Então vocês estão percebendo que no brasiliano, no italiano e no canadiano, o N ele não é pronunciado. No feminino, sim. Brésilienne, italienne, canadienne. Inclusive como se eu pronunciasse a letra N em si, né? A letra N. Brésilienne, canadienne, italienne. E é essa distinção que faz você perceber se é o masculino ou o feminino. Então, a pronúncia ou não da consoante final. Brésilien, sem N, masculino. Brésilienne, com N, feminino. Français, sem S, sem Z, masculino. Française, com o som do S aqui, que é o som do Z. Française, feminino. Vamos seguir. Qual palavra se prolonga no fim? Suédois, repitam aí. Suédoise. Chinois, chinoise. Mexicain, mexicaine. Américain, américaine. Estão percebendo que está acontecendo a mesma coisa? Então, o suédois, o chinois, que é o masculino, não tem o som ali do S. Suédoise, chinoise, tem essa sílaba a mais, esse som a mais, para formar o feminino. Então, O-I-S dá O-I-S-E. E no mexicano, mexicaine, américain, américaine. Muito parecido com a história do italien, italienne. Então, você ouve o N, que você não estava ouvindo antes, mas você não dobra o N. Posso voltar para mostrar para vocês. Então, aqui é A-I-N, que vira A-I-N-E. No fim das contas, você só adiciona o E. Você não dobra o N para adicionar o E. No brasiliano, italiano, você dobra o N e aí coloca o E. Qual é a diferença dos dois? No brasiliano é EN. Então, EN, dobra o N e coloca o E. Aqui é AN, AIN. Não dobra o N, só coloca o E. Repitam aí. Coréen, coréenne. Allemand, allemande. Espanhol, espagnol. Russe, russe. O coreano funciona como qual desses que eu já passei? Italien, brasilian, canadien, igualzinho. O alemão, ele tem uma forma um pouquinho diferente dos outros. Ele termina em D, A-N-D. Nesse caso, eu só adiciono a letra E. Então, alemão, não pronuncio o D. Como nos outros, a consoante não pronunciada é no masculino. Allemande, pronuncio o D, porque agora eu adicionei o E, tem uma sílaba a mais. Então, aquela palavra mais longa é o feminino. Allemand, masculino. Allemande, feminino. No espanhol, a gente adiciona o E na escrita, mas a pronúncia fica idêntica. Espanhol, masculino. Espanhol, feminino. Então o L ele já é pronunciado no masculino, ele continua sendo pronunciado
no feminino. Como esse E que a gente está adicionando é um E mudo, como vocês perceberam em todos esses que a gente viu, o E final eu não falo. Olha, eu vou ler o feminino de todos aqui. Coréenne, allemande, espanhol, russe. Em nenhum desses eu falo E final. É um E mudo. Então, nesse caso, eu adiciono o E no espanhol, mas eu não leio. E o último caso, que é o russe, que é uma palavra que já termina em E no masculino. Sendo a letra E a marca do feminino em francês, quando a palavra já termina em E no masculino, você não muda ela no feminino, ficando aí a mesma escrita e a mesma pronúncia. Russe, russe. Coréen, coréenne, E-N, E-N-N-E. Allemand, allemande. Espanhol, espanhol. Russe, russe. Esses quadrinhos azuis representam a terminação aqui da mudança do masculino e do feminino e as variações entre elas. Sugiro que vocês façam esse quadrinho no caderno de vocês. Atenção, porque nós temos algumas exceções, como é o caso de grego, grec, que vira grec, tendo a mesma pronúncia, mas escrita diferente. Ou o caso de turca, que vira turca, tendo escritas e pronúncias diferentes. Então, a gente tem aqui o C do grec e do turco, que já é pronunciado, continua sendo pronunciado no feminino, mas agora com uma alteração ortográfica. O grego mantém o C e põe um Q, que é o E, grec. E o turco tira o C e troca pelo som do Q, o E. Então, exceções, anotem aí, porque é importante. Vamos agora praticar e fazer um exercício juntos. A gente vai, ouvir uma palavra no masculino e no feminino e vocês vão me dizer se ela é identique ou différente. Se a prononciação é identique ou différente. Começando por français, française. La prononciation est identique ou différente? La prononciation est différente. Portugais, portugaise. La prononciation est différente. Répétez. Portugais, portugaise. Répétez. Chinois, chinoise. Identique ou différente? Différente. Répétez. Russe, russe. Identique ou différente? La prononciation est identique. Répétez. Espagnol, espagnol. La prononciation est identique ou différente? Identique. Répétez. Allemand, allemande. La prononciation est identique ou différente? Différente. Répétez. Autrichien, autrichienne. La prononciation est différente. Répétez. Mexicain, mexicaine. La prononciation est différente. Obrigado a todos que assistiram essa aula. Se vocês tiverem qualquer dúvidas ou sugestões, estou aberto, podem me enviar, vai ser um prazer responder as dúvidas de vocês. E a gente se vê na próxima aula. Merci et à la prochaine!